não, vambora para o vídeo. Esperar o punho. O Yuri está vendo passaporte italiano. O Memphis está indo aos poucos para o campo. Então o Corinthians não vai começar o Paulistão com tudo, diferentemente dos outros, eu imagino. E no mercado, agora sem transfer ban, a gente pode ver como vai atuar o Corinthians, que está sob nova direção. Né? Entrou o Marcelo Paes, saiu o Fabinho Soldado. E vamos ver a capacidade de investimento do Corinthians, que me parece também ainda, claro, cauteloso, sem partir para jogadores com direito federativo, naquela situação de jogador livre no mercado, ou trocas. É mais ou menos isso que eu imagino do Corinthians para a temporada, priorizando o time titular que ele já tem, tentando formar um elenco com reservas mais versáteis. E aí que entraria, talvez, por exemplo, o Alisson na visão do Dorival. E vamos combinar, o Dorival transformou o Alisson num outro jogador, né? Trocou a posição dele. Talvez tenha sido a grande marca do trabalho do Dorival pelo São Paulo. Como tá essa parada do Alisson, hein? Só falta você perder o Alisson também, o São Paulo, mas enfim. Não é só falta, Tironi. Isso vale para o São Paulo também. São Paulo precisa de dinheiro. Embora tenha mil e outras coisas acontecendo. Tem essa história do Alan, né? As coisas estão caminhando, o Flamengo está tentando ou colocar a história do Marcos Antônio na jogada, mas o São Paulo está falando: olha, a gente não vai poder fazer nenhum negócio até o dia 14, que é o tal dia da votação do impeachment, e tem desdobramento sobre isso, né, Arnaldo? Tem. Além da chegada do Dória, que a gente vai falar já. Quer começar pelo mercado ou pelo Casares? Vamos pelo mercado. Dória. O Dória, aquele que era do Botafogo, foi para o São Paulo, jogou lá com o Tolói em 2015. Eu confesso que eu não sabia que ele ainda estava em atividade, pensei que tivesse. Mas ele tem 31 anos, né? Isso. Ele estava no futebol mexicano, está há muito tempo no futebol mexicano, se naturalizou mexicano até. Aquelas situações que o cara sai. Né, naquela época do São Paulo, ele teve uma boa passagem, o São Paulo não teve grana para contratá-lo, foi jogar na França, Olympique de Marselha e tal. E aí, agora, depois de toda essa trajetória, ele vai se constituindo uma possibilidade de reforço. E aí, por isso que eu falo, é a mesma situação do Corinthians pelo seguinte sentido: Crespo quer um zagueiro canhoto. Acho que essa é uma outra discussão, viu, Tironi? Tem muita gente falando: o São Paulo já tem 5 zagueiros, vem o sexto. O São Paulo dos 5 só tem um canhoto, o Sabino. Quando não joga o Sabino, ou Alan Franco destro por ali, a minha impressão, isso seria, eu acho, uma boa pergunta para o Crespo na coletiva, é que ele quer ter 2 canhotos, ele quer ter 6, porque, na verdade, na prática, teve muito jogo que ele teve que improvisar zagueiro, vários, aliás, né? Mesmo com 5, vamos lembrar, vários, jogou Negruti improvisado, jogou Luiz Gustavo de improvisado, vamos ver, né? Se não saem nenhum dos 5 e vem o Dória. O Dória não era o plano A. Plano A era o Gaston Ávila, jovem, jogou pelo Fortaleza, fez um ótimo campeonato pelo Fortaleza, mesmo com o rebaixamento, estava no Ajax, e no final das contas preferiu voltar para o clube de coração dele, lá o Rosário Central, depois que o Di Maria ligou para ele e tudo mais. Então, o plano A era o cara de 23 anos, etc. O plano viável é o cara de 31, 32. É assim, mesma coisa. É a mesma coisa do Corinthians. E aí o São Paulo, aos poucos, vai se reforçando do mesmo jeito que ele vinha se reforçando. Não adianta o treinador, porque não adianta o treinador pedir jogadores jovens se o clube não tem condição de contratar jogador jovem. E essa é a questão, é o dilema. O São Paulo está contratando só jogador veterano, se você for pensar. Danielzinho, talvez o Dória, e assim por diante. O Marcos Antônio é uma exceção no passado recente do São Paulo, até porque ele simboliza o último momento, a última janela do São Paulo, sem o FIDIC, sem as travas. O São Paulo não pôde mais fazer negócio desse tipo. Fez um negócio criativo com o Marcos Antônio, de fato, porque era um empréstimo com renovação de opção de compra, fez uma no final do ano passado. Aliás, o Marcos Antônio já está agora há 1 ano e meio, né? Vai vendo. Então, o São Paulo foi renovando os empréstimos e exercendo a opção de compra. Ainda tem 3 parcelas, mas ele já exercendo as parcelas, o detentor dos direitos federativos do Marcos Antônio. Então, o São Paulo comprou o Marcos Antônio por cerca de 4 milhões de euros que ainda não foram pagos. São parcelas de 1 milhão e pouco. E aí, ele se tornou o principal jogador do time. No ano passado, quando ele não jogava, o São Paulo perdia.
Né? Basicamente isso. Aliás, que baita sacada do clube, uma sacada do Foi. nada, hein? A gente até achava que era o cantor lá, lembra? Pô, Foi. que baita sacada, hein? Na época, Vessone, foi o Tirone falando Antônio Marcos. Eu falei. Na época, o Vessone lembra das coisas. Na época, o Marcos Antônio já tinha proposta do Flamengo, você vê como é que é a coisa, há 1 ano e meio. Só que era um Flamengo diferente, ainda não era o Felipe Luiz, ainda não era o BAP, ainda não era o Boto. E ele já fazia parte do scout do Flamengo. O empresário e ele preferiram o São Paulo porque ele ia jogar nos outros times, e na verdade ele demorou um pouco a jogar, mesmo no São Paulo. Agora é uma outra situação, é o Flamengo do Boto, do BAP, do Felipe Luiz, que gostam dele. O Boto já trabalhou com ele na Europa. E é o Flamengo que quer investir em jogador do mercado nacional por não sei quanto. Então, se vier uma proposta pelo Marcos Antônio mesmo, vamos dizer, o São Paulo está pagando 4 milhões de euros. Chega o Flamengo e oferece 16, 4 vezes mais. O que o São Paulo vai fazer? É uma boa pergunta, porque financeiramente o São Paulo precisa de grana, como disse o Vessone em relação ao Corinthians. Agora, muito mais que o Bidon no Corinthians, que a torcida ficaria pé da vida, a torcida do São Paulo no atual momento, de barriga vazia, sem título da Copa do Brasil, com o presidente na parede e tal. Ah, meu. O Casares, se durar além de quarta-feira, tem tudo isso, a gente vai falar daqui a pouco, e assinaria, se ele assinasse a liberação do Marcos Antônio, aí ele já não está andando na rua, talvez ele tivesse dificuldade de pedir o iFood. Os caras, na hora de entregar, iam dar na orelha dele. Então, tem essas circunstâncias políticas também. Por isso que o Flamengo está pegando leve, ele está indo devagar, vamos esperar dia 14. Tá? Ah, vocês querem o Alan? Vamos ver. Tá? Então, o Flamengo está cozinhando. Agora, se ele quiser mesmo, se ele quiser chegar com uma bala, eu acho difícil o São Paulo resistir. O São Paulo com problemas financeiros. Né? Vai depender muito do jogador e do empresário. E agora o jogador e o empresário, eu vou ficar aqui com esse negócio caótico. Então tem tudo isso, né, no pacote. O Flamengo ainda não veio com tudo. Se ele vier com tudo, vamos ver como é que vai ser a resistência do São Paulo. Aliás, só uma coisa, esquece o futebol, tá? Tira o futebol de lado. Você causaria a maior inveja da história qualquer banqueiro mais bem sucedido do mundo, né? Você vai lá, paga 4, em 2 dias já vira 16, 15 empresas. Seria um negócio surreal, né? Temos de dinheiro, sim, né? Tô falando da bola. Sim. Como negócio é um negócio. Você nem pagou os 4 ainda, né? Você nem pagou os 4 ainda. Pois é, cara, impressionante. Só por você ter garantido uma cláusula bonitinha. O negócio foi bem feito já, eu acho, né? Porque ele é um jogador que vale mais do que ele está custando, né? Então, tem todas essas circunstâncias. Eu só queria falar um negocinho do Rodriguinho. Ele está indo por 3 milhões de euros, né? Pro Red Bull e tal. Me lembra um pouco o famoso caso do Kaká indo para o Milan. A gente vai perder de graça, o papo vai ser esse, né? Ele não vai renovar no final do ano, vai de graça, é melhor garantir 3 milhões de euros agora. Me parece que essa vai ser talvez algo a desculpa da diretoria. Frequentemente no São Paulo. Aconteceu com vários outros, né? Com aquele menino que saiu, foi para o Arsenal, aquele zagueiro, né? Marquinhos. Marquinhos, um atacante, né? Marquinhos, com vários acontece isso com São Paulo, né? Na verdade, assim, é um pouco diferente daqueles moleques que sobem. O Rodriguinho já está no segundo contrato dele do São Paulo. Ele não é mais um bebê, né? Ele já é o segundo contrato. Não é aquela primeira assinatura que o empresário nem quer fazer a renovação. Ele já renovou uma vez, né? Já é o segundo contrato dele. E, na verdade, lembra mais os negócios que o São Paulo tem feito com o Bragantino, né? Com os jogadores, com o Gabriel Novaes, com o Elinho, com o Natan. Então chega lá e mantém um percentual se o Bragantino... E aí o Bragantino é um time que paga religiosamente, né? Então costuma entrar rápido e é uma situação mais que emergencial. É um dinheiro baixíssimo, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, também o São Paulo não vinha mais possibilidade de renovar com ele, né? Então vamos ver como é que vai se desenrolar. Hoje ele ainda treinou, o São Paulo treinou pela manhã já no CT da Barra Funda, o Crespo abriu parte do treino, cumprimentou todos os jornalistas, estava lá, o Rodriguinho ainda estava lá treinando, o Marcos Antônio estava lá, o desfalque o Lucas e o Caleri têm chance de serem relacionados, não vão começar o jogo, tem chances de serem relacionados contra o Mirassol,
O Enzo Dias, que fez uma cirurgia, né, no final do ano passado, ainda é dúvida se vai ser relacionado só na semana que vem. E quem deve ser o lateral esquerdo titular é o Wendel, esse sim recuperado de lesão para a partida contra o Mirassol. São Paulo não abriu negociações pelo Zenon. Então é um interesse do tricolor pelo jogador do Boca. Quando é assim e vaza tão cedo a informação, eu acho, por experiência, difícil que a negociação avance. Geralmente, quando vaza no interesse entre nós, talvez seja um artifício do São Paulo para mudar ali o foco, porque o torcedor vai gostar do Zenon, vai querer o Zenon, vai falar do Zenon e vai falar menos de outras coisas. Então, assim, quando vaza só no interesse, eu acho difícil que a negociação avance e o São Paulo feche com o Kevin Zenon. Mas seria um ótimo reforço? Excelente reforço. Se dependendo da grana oferecida, o São Paulo não deveria vender. Isso é uma outra conversa. Isso é uma outra. Agora, sim, o Cruzeiro recusou a proposta do Caio Jorge, manteve o Caio Jorge e contratou o Gerson. É isso que eu estou falando. Eu quero ver a que preço. Eu quero ver como é que o Cruzeiro vai pagar tudo isso. Pois é. Enfim. Né? Bom, enfim, o São Paulo é uma outra circunstância, como você falou. Não teve ainda a proposta para o Marcos Antônio. Veremos. A gente fica sempre desconfiado, porque o São Paulo é uma bagunça, está desesperado por dinheiro, está vendendo o Rodriguinho por qualquer preço para o Bragantino, por 3 milhões de euros. Porém, o Marcos Antônio é o principal jogador do time. Vamos ver o que o São Paulo vai fazer. Só estou dizendo a notícia de hoje do São Paulo. Manter o Marcos Antônio é a ideia, entregá-lo à camisa 8 simbolicamente. Veremos os próximos passos. O Vitor Martins fala, você estava louco, além de humilhante, além da perda técnica, seria humilhante essa venda para o Flamengo. Meus amigos, o São Paulo não tem dinheiro. Não adianta você pensar com a cabeça dos cardeais do São Paulo. O São Paulo não está mais nessa. O São Paulo é outra coisa. Eu vou dizer, o Flamengo chega com 20 milhas lá para levar o Marcos Antônio, leva. Valeu aí, obrigado. Vai ser o maior negócio do mundo, né? Vai ter comprado um jogador que ainda não pagou por 5 e vai vender por sei lá quanto. 4, né? Na verdade, né? 4 milhões de euros seria. Não, a questão é assim, né? Vamos lembrar o seguinte: em circunstâncias não exatas, mas parecidas, há 1 ano e meio, o Marcos Antônio preferiu jogar no São Paulo que no Flamengo. Porque era São Paulino, porque não sei o que lá. É verdade, já tinha proposta do Flamengo. Veremos agora, né? Veremos agora como vai ficar. A paixão ela se dilui quando o cara vai na orelhinha dele e fala assim: olha, eu vou te pagar 2 milhões por mês. Tá? E tal. Não, tudo bem. Aí é com o jogador, com o staff dele e tal. E dependendo da quantia, talvez seja recusável mesmo para o São Paulo. Vamos ver quanto é. Né? Eu vou ser cancelado pela galera aqui, mas eu vou dizer uma coisa cruel. A melhor coisa, neste momento histórico, pintou proposta boa, vende para o Flamengo. Vende. Por quê? Porque se o São Paulo não fizer isso, ele vai continuar nesse lugar que ele está, ou pior. Mas... E para o Flamengo tanto faz ele contratar o Marcos Antônio ou não. Se não for o Marcos Antônio, vai ser outro. Não, mas claro que faz diferença. Depende, o jogador, cada jogador. O São Paulo, com essa administração, com esse presidente, vai vender o Marcos Antônio para grana e para onde? Não, isso né? Então, assim, eu acho que deveria ser uma coisa. Ninguém que os caras lá. Até o Casares ter a sua definição da vida, ele deveria ser interditado de fazer negócio. Mas essa é uma questão, essa é uma outra questão, uma questão política que a gente vai saber só depois do dia 14. Mas o que eu estou falando, do ponto de vista prático e pragmático, do ponto de vista de empresa, vamos dizer assim, se pintar uma proposta do Flamengo que seja, ou de quem quer que seja, para comprar jogador, vende. Ué, então qualquer proposta para qualquer jogador, se for interessante, vende. Então, você é a favor da venda dos jogadores da base do ano passado? Não, porque foram vendas ruins. Porque foram vendas ruins. Você acha que o Flamengo vai pagar? Eu falei que não foi? Você acha que o Flamengo vai pagar mais que o Shakhtar pagou pelo Lucas Ferreira? Eu não sei. Vamos ver, né? Mas eu tô esperando, claro, se o Flamengo chegar e falar, oi, o São Paulo, eu te dou aqui R$1.000, você me dá o Marcos Antônio, é óbvio que não. Mas por um valor razoável, considerando qual que o São Paulo seria? Tem 10 milhões, 15 milhões? Então, mas peraí, já são diferentes, né? 10 e 15. Tá bom, 15 milhões de euros, que seja, 15 milhões de euros. Certo. Uhum. Porque se o São Paulo não vender, ele vai dar aumento para o Marcos Antônio e não vai conseguir pagar. É simplesmente isso. A gente vai estar ano que vem falando que gastamos mais. Você citou o exemplo do Oscar, né?
O São Paulo está abrindo, Luiz Gustavo, o São Paulo está abrindo brechas na folha salarial que pode ser ocupada pelo Marcos Antônio. Né? Então, se o São Paulo achar que deve isso, né? Deve fazer isso. A interpretação do São Paulo não está falido. Né? O São Paulo é um clube que tem uma dívida grande, que diminuiu, foi estancada, que é um clube com uma possibilidade de arrecadação suficiente. O São Paulo não está falido, o São Paulo não está quebrado. O São Paulo entrou num programa de retenção financeira que o engessa, né? Administrado por um bando de caras duvidosos. Mas o São Paulo não está falido. O São Paulo tem opções. Agora, essa questão do mercado, se vale a pena vender um jogador para o X ou Y, é claro que o poder de barganha do São Paulo hoje, ainda mais nessas condições, é bem menor do que já foi, mas não está falido. Não é um caso de falência. Vamos ver como o São Paulo vai lidar com essa situação. Claro que tem uma outra coisa que a gente não colocou em questão ainda, mas pertinente, que é o impacto nessa situação caótica política, que seria a venda do seu principal jogador, que está pesando também, né? Nessa disputa toda. Então, o Flamengo está na dele, tranquilo, esperando o dia 14, vai ver o que vai acontecer com o Casares e tudo mais. Né? Vai esperar. Bom, e aí, do ponto de vista político, imagina se os caras falam, vendemos aí o Marcos Antônio, hein? Aí, meu amigo. Sim, exato. Tem do isso ponto de vista também. político, é um desastre, né, para o São Paulo. Porém, eu estou apenas tentando fazer uma análise fria. Claro que eu acho que se o Marcos Antônio sair, vai ser uma desgraça para o time. Evidente, era o melhor cara do time. Quando ele não jogou, o time perdeu. Mas o São Paulo é esse aí que a gente está vendo hoje. O que o chat mostra, assim, vender o Marcos Antônio para roubar mais, essa é a questão, né? É uma situação. A diretoria do São Paulo, a presidência do São Paulo chegou a uma tal etapa de descredibilidade que vai vender o Marcos Antônio, é uma boa proposta. A gente não sabe se é uma boa proposta para o clube, porque a gente não sabe para onde vai o dinheiro. Claro, nível de incredulidade no momento é tal que é isso, né? Exatamente. Então, o Outem entrou meio de carona na eleição do Casares. O candidato da oposição ao conselho era o Marcelinho Portugal Gouveia, que até tinha, na ocasião, mais prestígio que o Outem. O Outem entrou de carona com o Casares. E agora está retribuindo os favores, né? Primeiro, aí a gente pode falar, né, Tirone? Acho que a gente está aqui entre amigos. Eu e o Tirone, a gente foi convidado para um café, vamos falar isso bem claramente, no meio da gestão Casares, primeiro, depois da primeira gestão, do título paulista, não do título da Copa do Brasil ainda, em que ele e o Outem apresentaram para a gente o projeto de reeleição, que não fazia parte do estatuto, né? E eles deram o golpe e conseguiram mudar o estatuto para reeleger o chefe do executivo Casares e o chefe do legislativo Outem. Evidentemente, o Outem, se precisar se jogar na frente de um trem pelo Casares, ele fará isso. Agora, então, ele está colocando todos os obstáculos, como disse o Tirone, para a votação de quarta-feira. Então, ele está conseguindo fazer tudo para o Casares permanecer no poder. Toda a engenharia, a convocação para o dia 14, o horário, o voto secreto, o voto só presencial, esse aumento no número de votos necessários para o impeachment é um escárnio, é quase como a gente já viu o presidente da Câmara dos Vereadores fazer isso, ou a Câmara dos Deputados fazer isso para empichar alguém. Ou para empichar, ou para permanecer. No caso do Outem, é isso. Então, assim, o Outem não tem independência política para conduzir esse processo. Agora, Outem, você tem nome e sobrenome. Nós estamos sabendo tudo que está acontecendo aqui. Então, por mais que ele tenha praticamente inviabilizado o impeachment do Casares, com essas estratégias, ele não vai ficar tranquilo na história, Tirone. A história está sendo escrita, né? E vai existir pressão para o Casares renunciar até a quarta-feira, muita coisa. Vai existir 1000 tipos de pressão, vai ter batalha jurídica, vai ter protesto, e esses caras, o Outem, o Casares, não dormirão mais em paz. Eles estão inviabilizados, politicamente falando. Sim. Então, mesmo se esses caras, esses incompetentes,
permanecerem um no conselho e o outro na presidência, eles não conseguirão mais governar o São Paulo. Eles estão sendo, os dois, completamente contra o São Paulo e a favor das próprias carreiras políticas e tudo mais. Mas carreiras políticas não, tá a favor da própria pele, porque a carreira política, enfim. Mas a onda chegou a tal ponto que não vai ficar tranquilo para eles. E esse parecer de agora à noite, só favorável às questões da situação do Casares, para mim, né, inviabilizam a neutralidade que nunca existiu do Olten Ares de Abreu, que, na verdade, nunca teve a capacidade de presidir o Conselho Deliberativo do São Paulo. De novo, é uma situação que muitos atuais dirigentes do São Paulo se valem do passado, e o pai dele, ex-árbitro, Olten Ares, né, um dos sócios primeiros do São Paulo, eles se valem do parentesco e tal, para se. E não adianta Olten Ares de Abreu. Olten Ares de Abreu, na última votação do orçamento, teve que ir lá no portão falar com os caras da Independente. Acho que ele vai ter que fazer isso outras vezes. Não vai ser simples para esses caras, por mais obstáculos que eles coloquem no meio do caminho, né? Fala aí, galera. 4 dos 6 grupos que formam a coalizão governista do São Paulo pularam do barco. Isso corresponde a 125 votos no Conselho, desde que eles votem de fato pelo impeachment. Somado esse número aos 57 votos que protocolaram o pedido de impeachment, daria 182 votos, o que, em tese, seria o suficiente para derrubar o presidente na votação do dia 14. O número mínimo para ter a queda é de 171 votos. Só que, vendo que a batata está assando, o Júlio Casares fez uma petição junto ao Conselho Deliberativo dizendo que o número correto de votos para derrubar o presidente não é de 171, é de 195. Isso baseado em um dos trechos do Estatuto do Clube, que fala em 75% de todo o Conselho Deliberativo. A oposição se baseia num outro trecho do Estatuto, que fala em 2/3 do Conselho, ou seja, os tais 171 votos. O que parece é que o Casares e os seus aliados foram pegos de surpresa com essa debandada que aconteceu hoje. E agora estão tentando criar obstáculos para que o impeachment não dê certo. Tudo isso sobre a batuta do presidente do Conselho Deliberativo, o Olten Ares de Abreu. O que também tem uma representatividade. A gente vê movimentos bem curiosos nos bastidores do São Paulo, na política, né? Então, hoje foi oficializada a saída desses 4 grupos de coalizão, dá mais ou menos 120, 125 conselheiros. Somados aos 55 de oposição, significa que o Casares ficaria numa margem bem apertada para a votação do impeachment, caso a margem de 2/3 dos votantes fosse respeitada. Por que eu digo isso? Caso. Porque já há uma manobra do Casares e dos seus aliados de tentar mudar esse critério por conta de uma interpretação no artigo do Estatuto e tal, e eles querem aumentar de 170 mais ou menos para 190 votos. 190 votos de 255 é algo praticamente impossível, ainda mais considerando que, para a votação no dia 14, eles colocaram uma obrigação de voto in loco. Hoje, a gente está em janeiro, a gente sabe que muitas famílias estão viajando e tal, e no São Paulo tem uma questão de muita gente estar fora da cidade, férias, fora do Brasil, fora da cidade de São Paulo, que não poderia ir ao Conselho já no dia 14 para votar. Então, também há um outro movimento na política do São Paulo pedindo para que essa votação seja híbrida, seja tanto das pessoas que estejam presentes, quanto das pessoas que estejam fora, pudesse votar virtualmente também. Então tem vários movimentos acontecendo. Há quem diga, no Morumbi, que essa votação foi apressada pelo Olten, presidente do Conselho, para o dia 14, sabendo que muita gente não poderia votar. Vale a gente lembrar muita gente também falou na oposição que a reunião do consultivo foi antecipada. Sim. Porque gente com o Fernando Casares de Rey estava viajando. Exatamente. É que neste caso ele tem um impacto menor, porque como é só um conselho, né? Como é só um parecer que não tem não consegue impedir nada. Terminou então, assim, 8-1, né? Ele perde um voto e fica ruim. Né, ficaria assim, ruim, mas ok, você tem ali um a menos. Agora, nesse caso da votação do impeachment protocolado por 57 conselheiros, você adianta para o dia 14, você basicamente inviabiliza qualquer tipo de movimento que tente tirar o Casares. Então vai ficar essa guerra política. E é algo curioso, porque é muito parecido com o que a gente viu há 10 anos. Qual é a grande diferença quando a gente viu há 10 anos com o Aidar? O Aidar foi recomendado, né, que ele fosse
aceitasse a renúncia dele, com o Leco, que na época tinha o interesse em assumir o cargo, falando, não, sai, pode sair. Hoje, o Outen fala, não, fica. Então, assim, são cenários muito parecidos, 10 anos depois, quem sofre é o São Paulo.